Alô, alô, queridos ouvintes, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando mais um episódio do Acorde, o podcast das canções do povo. Acho que eu vou ter que começar de novo, né? Porque hoje não é só mais um episódio. Hoje é dia de um episódio mais do que especial. A gente tá todo mundo aqui vestido de gala, vestido finíssimos dos pés à cabeça, porque hoje é um dos episódios mais pedidos e aguardados de todos os tempos. Hoje a gente vai falar dele, que talvez seja a razão pela qual a gente tá aqui falando de música engajada. Mas antes de outros spoilers, deixa eu me apresentar. Eu sou Lucas Stanislau, jornalista brasileiro, o âncora que tenta pilotar esse podcast. E para isso eu tenho dois marujos maravilhosos aqui comigo. Recebam com muito carinho nossa historiadora Maruja. Tem feminino para Marujo, Dani Teles. Salve, pessoal, preparada e animada aqui para um dos episódios que eu mais esperei do Acorde, para poder falar desse artista que, sem nenhum exagero, eu considero o maior de todos os tempos. Vocês sentiram o peso do episódio de hoje pela fala da Dani, né? E também tá aqui com a gente nosso Marujo Sentinela, músico e psicólogo, Lucas Dorim. Salve, pessoal! E é uma honra estar aqui com vocês hoje para discutir e debater sobre o que talvez seja a nossa razão de estar aqui hoje, a razão pelo qual o nosso podcast existe, o artista símbolo de toda essa nossa jornada, né? O símbolo do conceito da gente estar aqui hoje conversando sobre canção, política e como que essas duas dimensões aí da vida cultural se entrelaçam. É justamente o cantor manifesto, que ele manifesta tudo que a gente quer alcançar aqui no Acorde, e é daquele tipo de episódio que não pode errar. É tipo final de campeonato, tem que ser tudo em alto nível, jogar pra frente, pra cima, o jogo perfeito, redondinho. Queridos ouvintes, hoje a gente vai debater um dos maiores cantores e compositores engajados da história da humanidade. Voltaremos ao Chile para isso, terra de Salvador Allende, da Cordilheira e do Condor, para falar de tudo isso através das canções do imortal e heróico Víctor Jara. A gente vai voltar a discutir a experiência da Unidade Popular no Chile, o golpe que derrubou o governo do Allende e qual foi a importância desse gigantesco compositor chamado Víctor Jara para a história do Chile e da América Latina e também do mundo, claro. E o que torna esse episódio ainda mais especial é que ele está sendo lançado nessa segunda-feira que você está ouvindo, querido ouvinte, dia 11 de setembro, data em que o golpe de Estado no Chile completa 50 anos. Então, essa é a nossa pequena contribuição à memória, para lembrar aí das atrocidades cometidas pelos militares chilenos e para que elas nunca mais se repitam. Tudo isso e muito mais, logo depois dos informes da Rádio Rebelde. Eu sei que você sabe que é VaptVupt, não sai daí que a gente já volta. Родная minha mãe. Aquí Radio Rebelde. Salve, salve, queridos ouvintes! Mais uma Rádio Rebelde no ar, no éter, nas ondas sonoras que se espalham por aí, não é mesmo? E como sempre, quero agradecer a repercussão e as trocas que vocês estão fazendo com a gente lá nas redes sociais. Depois do episódio da Palestina, ficou muito bacana ver a reação de vocês, então muitíssimo obrigado e continue engajando com a gente por lá. E para você que ainda não segue o Acorde, não perde mais tempo, segue agora a gente lá no Instagram, com @podcastacorde e também no TikTok com @acordepodcast. Além de falar com a gente, você também pode conferir os trechos dos episódios que a gente está separando lá, são cortes bem legais para vocês mandarem aí pelo Zap, compartilhar nas redes de vocês e fazer, claro, com que mais gente venha ouvir o Acorde, né? Porque o objetivo é esse, trazer mais gente para debater com a gente e conhecer os cantores que a gente está trazendo aqui a cada episódio. Você também, claro, pode deixar seu comentário aqui na caixinha do Spotify. E lembrando que tem aquela enquete da hora para você votar nas músicas que você salvaria no nosso querido quadro Fim do Mundo. Então faz o seguinte, ouve o episódio até o final,
para ouvir os nossos argumentos e depois vota aqui na enquete marota no Spotify. Quer escrever textão com críticas, sugestões, elogios, cantadas, tocos ou qualquer coisa do gênero? Manda um e-mail para podcastacorde@gmail.com. E é de notório saber, mas não custa te lembrar, que o Acorde sai uma vez por semana, toda segunda-feira, em quase todos os tocadores de podcast e também pelo nosso canal do YouTube. Então vai lá no YouTube para se inscrever no nosso canal e avaliar a gente positivamente nas plataformas que você está ouvindo, né? Dá like no YouTube, 5 estrelas aqui no Spotify, toca o sininho aí, não sei, faz tudo que você tiver direito para ficar sabendo toda vez que a gente lançar um episódio novo e também apoiar a gente, porque isso ajuda a difundir a palavra do Acorde. E por falar em palavra, também precisamos do seu apoio, irmãos e irmãs, para continuar a construir financeiramente o nosso projeto. Então, quero sugerir fortemente para que você entre lá no nosso perfil da Orelo. Por lá você consegue assinar o Acorde, como você fazia com aquela sua revista mensal, semanal, enfim, com alguns tostões que cabem no seu bolso. Você vai estar ajudando pra caramba a gente, fazendo a diferença na construção do nosso podcast. E em troca a gente preparou recompensas maravilhosas, né? Agradecimentos especiais, as playlists exclusivas com as músicas dos artistas que a gente trata aqui e aquela newsletter totalmente exclusiva que você vai receber semanalmente com conteúdo aí ultimate sobre o tema do episódio da semana. Então vai lá, dá uma olhada nas faixas de assinatura, porque a partir de R$5, cincão, você já vai poder apoiar o projeto e se engajar ainda mais na nossa empreitada. Os links da Orelo, claro, estão aí na descrição do episódio, ok? E outra forma de apoiar a gente é pelo Pix. Nossa chave é podcastacorde@gmail.com. Por aí você consegue fazer sua contribuição quantas vezes você quiser, com quanto você quiser, mas de igual maneira vai estar fazendo uma diferença enorme para a gente poder sempre melhorar aqui nossos meios de gravação, de edição, que afinal de contas custam um dinheirinho, né? Então é isso, galera, se preparem porque o episódio de hoje ficou sensacional. Era um episódio que a gente estava esperando para gravar faz tempo, que é muito especial pra gente. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante, saber mais e discutir mais sobre o Victor Hara. Obrigado, satisfação e bora pro episódio. Muito bem, eu quero dizer que na verdade eu menti dizendo que a gente estava vestido em traje de gala, porque na verdade a gente não tem nem roupa para esse episódio. E alguns ouvintes devem estar se perguntando, né, que ainda, alguns ouvintes que não conhecem ainda o Victor Hara, devem estar pensando, pô, o Lucas, a Dani e o Dorin estão exagerando, né? Você, querido ouvinte, está enganado e eu vou te provar logo mais que você está enganado, porque se você terminar esse episódio sem reverenciar o Victor Hara, como a gente está fazendo desde o começo, o Acorde falhou na missão e pode fechar as portas e encerrar as atividades. E já que eu citei quem não conhece o Victor Hara, vamos começar aí falando dos primeiros passos dele então, né? Antes da gente entrar em música, política, engajamento, golpe, onde e quando o Hara nasceu, quando ele deu seus primeiros passos? O Victor Hara vinha de uma família de camponeses, né? O pai dele, o Manuel Hara, se dedicava a tarefas do campo e a mãe dele, a Amanda Martinez, tocava violão, cantava e se dedicava a cuidar dos afazeres domésticos. O Hara tinha 2 irmãos e 2 irmãs. Todos viviam na província de Ñuble, que é uma província que sempre sofreu muito com chuvas recorrentes e terremotos. A família do Hara era uma inquilina de um fundo. Fundo é uma unidade geográfica pequena que é geralmente ligada a uma grande propriedade. Então, trocando em miúdos, a família do Victor Hara não era proprietária e sim explorada por quem era o dono da terra. Em uma entrevista para uma rádio em Moscou em 1970, o Hara disse: "Meus pais eram inquilinos de um fundo e minha mãe foi quem me estimulou com a música, porque ela cantava e em minha casa sempre tinha um violão. Mais adiante, quando tinha 12 anos e por motivos de trabalho, nos mudamos para perto da capital." Foi justamente por conta de dificuldades financeiras que a família do Victor Hara tomou a decisão de se mudar para Los Nogales, um bairro um pouco mais próximo da cidade de Santiago. Nessa época, quando o Victor tinha 15 anos, a mãe dele faleceu e isso acabou diluindo o núcleo familiar dele, né? Foi nesse período que ele começou a se relacionar com a Gabriela Medina, que hoje, enfim, é uma super atriz famosa chilena, né? E esse relacionamento durou 3 anos.
Por conselho de um padre, o Victor Hara acabou entrando para um seminário da Congregação do Santíssimo Redentor, em São Bernardo, e lá ele ficou por 2 anos. Lá ele fez canto gregoriano, estudou interpretação de liturgia, mas, claro, ele e os outros perceberam que ele não tinha essa vocação para a carreira religiosa, né? Ele acabou indo prestar o serviço militar depois de 2 anos de seminário. Isso era muito comum entre meninos pobres, né? Entrar no seminário para ali aprender algo, ter um teto, enfim. E o serviço militar também era, né, uma saída encontrada pelos meninos pobres para lidar com a pobreza e com a falta de oportunidades. E a gente vai ver que essas aulas que ele teve no seminário, onde ele fez canto gregoriano, acabou de fato abrindo portas de uma oportunidade mais qualificada para ele, né, que vai ser no coro da Universidade do Chile. Depois dele cumprir o tempo de serviço militar, o Victor vai justamente ingressar no coro da Universidade del Chile, participando de uma montagem de Carmina Burana, e começou a partir daí a fazer um trabalho ligado ao folclore, um trabalho de investigação e recompilação. A partir dos 24 anos, ele vai formar parte de uma companhia teatral chamada Mimo de Noisvander, e vai começar seus estudos de atuação e direção na Escola de Teatro da Universidade de Chile. Nessa época, ele não tinha onde dormir e ele acabava pernoitando ali nas imediações da própria universidade. Em 1957, ele entra para o conjunto folclórico Cuncumen e ele acaba tendo um encontro com a Violeta Parra, né, já mencionado no nosso episódio sobre o Inti Illimani. E esse vai ser um dos encontros fundamentais para a carreira do Victor Hara. Porque além dele ter encontrado uma das cantoras mais importantes do Chile, ela vai animar ele a seguir com essa carreira musical. Mas antes de seguir os conselhos da Violeta e fazer a carreira como cantor solo, ele acaba dirigindo várias peças de teatro, né? A primeira, parecido a La Felicidad, de Alejandro Sivenkin, ele dirige quando tinha 27 anos. E essa peça acaba circulando em vários países latino-americanos. No ano seguinte, em 59, ele foi assistente de direção em algumas obras teatrais. E em 61, atua como diretor artístico do Cuncumen e viaja pelos Países Baixos, França e por diversos países que compunham a União Soviética, como a Tchecoslováquia, a Romênia, a Bulgária. Já em 61, a gente tem um registro da primeira canção que ele compôs, que é Paloma Quiero Contarte, mas ele continuou trabalhando como diretor. Em 62, ele dirigiu no Instituto de Teatro da Universidade do Chile a obra Ánimas de Dia Claro, de Alejandro Sivenkin. Com o grupo Cuncumen, ele vai gravar o LP Folclore Chileno, com 2 canções próprias, Paloma Quiero Contarte e La Canción de Mineiro. Nessa mesma época, o Victor foi diretor da Academia de Folclore da Casa de Cultura Nunoa, e inclusive ele foi diretor dela até 68. O Victor também foi diretor artístico do Quilapayún entre 66 e 69, e também atuava. E além disso, que não é pouca coisa, né, todo esse repertório aqui que eu trouxe, o Victor também era professor de atuação na Universidade do Chile, de 64 a 67. Mas aí chega o primeiro LP dele, né, em 66, como solista, um disco homônimo lançado pela Demon. Pois é, né? Mas vamos tentar agora falar um pouco mais de política, né? Como é que o Victor acaba entrando em contato com esse mundo da política? Não que antes, com as primeiras composições e como diretor de teatro e ator, isso não fosse marcado, mas quando ele vai se filiar, né? Ele toma uma decisão que acabou marcando a trajetória dele daí em diante, né? Que é quando ele decide entrar na Juventude Comunista. Eu vou ler um trecho de uma fala do Victor sobre como ele decidiu se filiar. Quando estudava teatro, fui a uma manifestação de rua e ouvi um discurso de um dirigente trabalhador. Ele falava de Lenin e eu fiquei muito inquieto. Alguns dias depois, passei por um lugar que dizia Juventude Comunista e vi uma foto grande do rosto de Lenin. Disse que tinha interesse em participar e acabei entrando na Juventude Comunista do Chile. Naquele momento, gente, eu estou falando aqui do ano de 1946, mais especificamente, o Chile era governado pelo Gabriel Gonçalves Videla, que tinha sido eleito com o apoio dos comunistas em 1946, mas que fez aquele famoso estelionato eleitoral por pressão estadunidense. Em 1947, as eleições municipais deixaram clara a ascensão do Partido Comunista Chileno em pleno cenário da Guerra Fria. Diante dessa situação e sob a influência da Guerra Fria e do macartismo norte-americano,
o Gonçalves Videla expulsa o PC do seu governo e se converte em um ferrenho opositor do partido, que, como eu comentei, foi quem ajudou a eleger esse cidadão, né? O Videla promulgou uma lei chamada Lei de Defesa Permanente da Democracia, mais conhecida como Lei Maldita, lá em 1948. E essa lei foi usada justamente para perseguir o Partido Comunista Chileno e os seus membros, que foram muitas vezes forçados a se exilar, como foi o caso do poeta Pablo Neruda, que era dirigente do Partido Comunista Chileno e escreveu nessa época o brilhante Canto Geral, um dos grandes poemas épicos, né, escritos no continente americano. Bom, diante desse quadro de perseguições, a pressão nas ruas nesse momento era enorme. Os trabalhadores buscavam cada vez mais se organizar em sindicatos, e uma grande conquista desse momento foi o fechamento do campo de concentração de Pisagua, que era um conjunto de prisões que ficava justamente em Pisagua, no norte do Chile, onde eles encarceravam prisioneiros políticos, sobretudo os comunistas. E uma ironia da história, mas também muito reveladora do que vai acontecer e desse período, é que o Pinochet trabalhava nesse campo. Sim, o Pinochet, o ditador, que a gente falou pra caramba lá no episódio do Inti Illimani, que vai dar um golpe no Allende lá em 73, mas voltando, né? Esse campo de concentração, ele foi fechado justamente por conta da pressão popular em 1958, quando foi abolida, nesse mesmo ano, a Lei Maldita, e o PC chileno acabou voltando, finalmente, à legalidade. Só para lembrar rapidamente que durante a ditadura do Pinochet, o campo de concentração de Pisagua foi reaberto e era o lugar para onde eram levadas as pessoas que eram parte da Unidade Popular, aquela frente partidária que sustentou a eleição e o governo do presidente Salvador Allende. Falando em Allende, é justamente nas eleições de 1958 que ele acabou se convertendo em um claro rival das candidaturas tradicionais de direita e a situação do país assistia a uma mudança significativa, né? O Allende, para a gente ter uma ideia, ficou em segundo lugar e o Jorge Alessandri, o candidato da reação, ficou somente 30 mil votos à frente do socialista. Os resultados dessa eleição foram uma espécie de presságio, né, do futuro triunfo da esquerda, pouco mais de uma década depois. Sobre essa surpresa que a direita teve com o avanço do candidato socialista, mas não só do Allende, né, mas de como o povo chileno estava cada vez mais aberto às ideias socialistas, vale muito a pena a leitura do Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que é sobrinha do Salvador Allende, né? É nesse momento que o Victor acaba se aproximando de uma figura fundamental para a carreira dele, que é a célebre folclorista, cantora, escritora, artista plástica Violeta Parra. E é dela uma das frases mais emblemáticas que o Victor Jara falava, né? Mi guitarra trabalhadora, ou meu violão trabalhador, né? Que é tema da magnífica canção Manifiesto, que diz em tradução livre, eu não canto por cantar, nem por ter boa voz, canto porque o violão tem sentido e razão, tem coração de terra e asas de pomba, é como a água benta, cruza glórias e tristezas. Aqui se encaixou meu canto, como dissera Violeta, violão trabalhador com cheiro de primavera. Muito bem, e como eu acho que está claro desde o começo do episódio, não dá para a gente falar da carreira do Jara sem falar do governo socialista do Allende. A gente já abordou bastante todas as implicações políticas envolvidas na vitória eleitoral do Allende, da Unidade Popular em 1970, e do governo que ele colocou em prática, né, no episódio que a gente fez sobre o Inti Illimani. Então acho que seria interessante a gente focar mais aqui nos discos que o Jara vai lançar nesse período pré-governo do Allende e durante o governo do Allende, para a gente fazer essas ligações sobre esse período histórico com a obra do Jara, né? Porque eu acho que assim, as duas coisas estão muito costuradas, não só do ponto de vista cultural, que existia ali uma importância muito grande dada pelo governo da UP ao setor cultural, mas também político, né? O Jara é um ator, mais do que cultural, um ator político durante todo esse processo, né? Justamente, né? O primeiro disco solo do Victor, o Victor Jara, de 66, ele tá cheio de músicas que vão falar do meio rural, do modo de vida dos camponeses, diversos arquétipos, né? Ali como a mulher que cozinha, o camponês enrolando um cigarro de palha, depois de um trabalho exaustivo na terra. Além disso, tem músicas que falam sobre o amor, as músicas com críticas à Igreja Católica, que vai figurar aí como responsável pela miséria dos fiéis.
As músicas ali nesse disco, elas têm arranjos simples, ritmos marcados por batidas, instrumentação baseada em voz, violão, às vezes acompanhados por instrumentos folclóricos como a quena, que é uma flauta de bambu de origem indígena, o bombo, que é um instrumento de percussão, e o charango, que é um instrumento de cordas de procedência indígena. Das 12 faixas que compõem esse álbum, 8 são de autoria do Victor Hara, e 4 são classificadas como folclóricas do Chile, Argentina, Bolívia, da zona andina, né? O LP seguinte, o Victor Hara, lançado pela Odeon em 67, também vai mesclar diferentes tradições musicais. Ele vai contar aí com arranjos do compositor Sérgio Ortega, e a instrumentação utilizada nas canções é bastante variada, incluindo tanto elementos historicamente definidos como eruditos, quanto os que eram considerados populares. Além da voz e do violão, estão presentes o charango, que eu já citei, o guitarrão, o baixo acústico, o violino, violoncelo, flautas transversais, quena, oboé, órgão elétrico e cravo, bombo, tímpano e bongô, instrumento de percussão. A figura do camponês e do seu modo de vida é recorrente, e assim como a temática amorosa, mas tem uma novidade importante nesse álbum. Uma das canções aborda o contexto urbano através da figura dos pelusas. Eles vão ser caracterizados pela historiadora Silvia Simões como crianças que sobreviviam mendigando, roubando, catando restos de comida no lixo. Então seriam esses aí os pelusas. E pela primeira vez também aparece nesse disco a denúncia das políticas imperialistas norte-americanas na América Latina. Essa questão ela é abordada por meio da exaltação de 2 personagens históricos identificados como símbolos da resistência à influência externa. Che Guevara, na música El Aparecido, e o lendário Joaquim Murrieta, em Assim Como Hoy Matan Negros. Bom, no álbum seguinte, Pongo en tu manos abertas, que foi lançado em 69 pelo recém-criado selo discográfico Rota Rota, e para a capa, o Hara escolheu a fotografia das mãos calejadas e sujas de terra de um camponês. Esse disco ele foi produzido num contexto de acirramento das lutas sociais. Nesse disco, o Victor Hara ele também canta os trabalhadores urbanos, os estudantes. Diferente dos álbuns anteriores, o uso político da canção aparece de maneira mais nítida. Das 12 canções que compõem esse álbum, 3 falam sobre o mundo do trabalho, 8 sobre episódios históricos e contemporâneos, todos com essa temática de denúncia social. Nessas últimas, são feitas referências diretas a personagens identificados com a luta anti-imperialista. A instrumentação utilizada nas canções foi muito simples, com predominância de voz e violão, embora 3 delas incluam outros tipos de cordas, e 4 utilizem instrumentos de percussão. Já o 5º LP solo de Victor Hara, o Canto Livre, vai contar com o acompanhamento do conjunto Inti Illimani e do violonista Patrício Castilho, que foi lançado ali às vésperas da campanha eleitoral de 70. E esse álbum ele traz na capa externa a imagem de uma porta de madeira em ruínas, fechada com cadeado. Na capa interna, há a imagem de uma pomba voando livre, como se estivesse acabado de cruzar a porta. Canto Livre vai mesclar elementos de crítica social e esse otimismo em relação a um futuro melhor. Pois é, mas embora muito entusiasmado com a integração dos artistas na luta por uma causa comum, o Victor Hara entendia que a canção tinha um papel especial em relação à mobilização das massas, né? Ele dizia: neste período, o fundamental é trabalhar pelo triunfo do governo popular. E creio que o trabalho político e artístico tem uma repercussão muito mais direta com o violão e a canção. Então, pautado nessa compreensão, o Victor Hara, que era membro do Comitê Central das Juventudes Comunistas, pediu afastamento do Departamento de Teatro da Universidade do Chile, em 70, justamente com a intenção de se dedicar mais intensamente à campanha do Salvador Allende e também a esse trabalho musical, né? É aí que ele lança o discaço El Derecho de Vivir em Paz, pelo DICAP, em 1971, já durante o governo da UP, do Salvador Allende. O álbum ele tem as participações do Ángel Parra, que era o filho da Violeta Parra, Patrício Castillo, o Celso Garrido Leca, o Inti Illimani e Los Blops, um conjunto de rock que fez o acompanhamento em 2 canções do disco.
Segundo a Joan Hara, a viúva do Victor, a ideia de incluir instrumentos elétricos no álbum seria, segundo ele falava na época, uma experiência de invasão da invasão cultural. Lucas, eu sei que você quer muito comentar. Vai lá. Não, eu ia deixar para o final essa discussão, né? Mas será que chegou finalmente o episódio que a gente vai pro pau? Veja só, eu não quero, eu vou somente fazer a mediação dessa discussão, tá? Eu não quero entrar nela às vias de fato, não quero chegar às vias de fato. Ah, tá tirando o corpo fora, hein? Não, mas olha só, experiência da invasão cultural. E lá pra frente a gente vai falar daqui a pouco, na verdade, de que música que ele usa justamente a guitarra elétrica. Pra falar do quê? Então, meus amigos, o negócio é muito bom. O Victor Hara é gênio. Ou seja, Tom, Dani, o Hara colocou Los Blops no meio do disco, ali em 2 músicas, como uma forma de uma espécie de metamúsica, ou seja, para mostrar como é o rock, como uma invasão da música dele. Uma coisa nesse sentido, seria? Porque a música que ele vai usar, que os Blops vão acompanhar, o Hara, uma das, né, é justamente El Derecho de Vivir em Paz, que fala da guerra do Vietnã. Ainda segundo a Joan Hara, El Derecho de Vivir em Paz falava sobre o entusiasmo, né, do tempo presente, do tempo que o Victor e todos os chilenos estavam vivendo nesse momento, né. Esse entusiasmo dizia respeito justamente a essa possibilidade de construir um futuro socialista por meios pacíficos. E essa intenção de construir o socialismo por meios pacíficos, que eu acho que é a grande contribuição do Allende, do governo da UP, fica muito clara na música A Cuba, que é, claro, uma ode ao processo revolucionário cubano, mas, ao mesmo tempo, tem ali uma marcação de uma diferenciação, né, dos processos. Quando ele diz Nossa Serra, em referência à Sierra Maestra, que foi o ponto de partida da Revolução Cubana, é a eleição, e aqui eu vou dar os créditos ao Lucas Stanislau, porque um dia a gente estava ouvindo a música e ele percebeu que o Hara dizia Nossa Serra é a eleição, mas o que ele diz na música, né? Mas eu toco a guitarra, que está justamente na batalha da nossa revolução. Será o mesmo som que fez bailar os gringos. Mas nós não somos guarreiros. Nossa serra é a eleição. E é muito interessante, né? Porque, para além disso, ele diz que a guitarra, o violão, também está na batalha da nossa revolução. E a música é uma guarrira, né? Que é uma música dançante, até brincalhona, quando no momento ele diz: se você quiser tomar rum, mas sem Coca-Cola, aí sim você deve ir a Cuba. Mas ela traz justamente muito da visão do Hara desse processo histórico que ele estava vivendo e do papel que ele pegou para si como um cantor revolucionário, engajado em um processo político, né? Dorim e queridos ouvintes, vocês perceberam que a Dani veio hoje para fazer mind blowings em sequência, né? Aquela quando sua mente estoura, assim, né? Porque o primeiro foi com a guitarra elétrica ali, em Direito de Viver em Paz, toda essa coisa, criticando os americanos pela guerra no Vietnã, usando a música dos americanos, né? E agora vem essa Nossa Serra é a eleição, dizendo que o método pelo qual os chilenos chegariam à revolução seriam as urnas. Então, vai lá, Dani, mais um para você fazer para você pedir música no final do acorde. Ai, gente, putz, esse disco é um descasso. Tem música de autodeterminação dos povos, que é o Direito de Viver em Paz, para falar do Vietnã, e a responsabilidade da construção do novo Chile, enfim, é um puta disco, né? Todas as faixas do disco foram compostas pelo Hara, individualmente ou em parcerias, como é o caso de Las Casitas de Bairro Alto, que é uma versão em espanhol da canção Little Boxes, da Malvina Reynolds, que apareceu lá no episódio do Pete Seeger. Nela, o Hara satiriza o modo de vida da elite chilena, né? Entendida como portadores dos valores imperialistas norte-americanos, ou seja, nada chilenos, né? Ele vai falar, as pessoas das casinhas se sorriem, se visitam, vão juntinhas ao supermercado, todas têm uma televisão, tem dentistas, comerciantes, latifundistas e traficantes, advogados e rentistas, e todos vestem policrom. O disco seguinte, La Población, também pelo DiCap, ali em 1972, teria sido concebido, segundo Hara, por um amigo. Ele explicou da seguinte maneira: um dia, Chonho Sangüesa me disse: por que não escreve algo sobre nós, os pobladores? Assimilando a sugestão, o Hara visitou diversas poblações de Santiago, onde recolheu material para o álbum, né? A ideia era que esse disco contasse a história das poblações, desde a luta pela ocupação das terras até as tradições culturais compartilhadas pelos moradores.
As músicas que estão nesse álbum utilizam recursos teatrais, né? E possuem uma super carga dramática, assim. Muitas delas são iniciadas justamente por trechos desses relatos, desses depoimentos que o Victor foi coletando com um gravadorzinho na mão pelas populações ali de Santiago. A ideia de raízes culturais também caracterizou o LP de 73, Canto por Travessura, que foi produzido pelo DICAP, mas não chegou a ser lançado por conta do golpe militar de 1973. Esse disco era uma coletânea de canções interioranas do sul do Chile, recompiladas pelo próprio Jara. Então ele estava nesse momento nessa missão de tentar buscar relatos e testemunhos das pessoas desse interior chileno, né? Eu queria destacar uma fala do Jara que está no livro da Joan Jara, da biografia que ela escreveu sobre o Victor. Devemos nos elevar até o povo e não pensar que estamos descendo até ele. Nosso trabalho consiste em dar-lhe o que lhe pertence, suas raízes culturais, e os meios de satisfazer sua fome de expressão cultural, que percebemos durante a campanha eleitoral. Ou seja, não é a ideia de que o Victor vai descer até o nível de um pobre camponês, para ouvir a história dele, mas que essa população já está em alto nível e precisa cada vez mais ir atrás das suas raízes culturais, né? Pois é, Dani, isso está muito presente ali quando a gente conversou no episódio sobre o Inti Illimani, sobre o projeto, por exemplo, dos trens, né, culturais, que a ideia era justamente interiorizar a política cultural do país, levando, buscando, né, no fundo do país, justamente aquelas expressões culturais e trazendo para o centro, né, não fazendo uma política de cima para baixo, e sim de baixo para cima, né. Não, e o que eu acho o mais interessante desses períodos históricos, principalmente esse no Chile, como a gente já discutiu no episódio do Inti Illimani, e estamos discutindo agora, é essa preocupação em pensar um projeto cultural de país, né? Para mim, me remete muito àquela discussão que a gente já fez de outros episódios sobre cultura popular ou popularizar a cultura, né? Essa dicotomia, ou falsa dicotomia, não sei. Boa. E eu fico tentando localizar esse debate nos dias atuais, sabe? O que é um grande desafio, porque quando a gente passa em revista esse período, e é muito fácil para a gente apontar, talvez, como a gente estava brincando aqui agora, né? Usando as armas do inimigo, que naquela época talvez poderia ser o rock, né? O rock americano. Hoje o rock também já está tão ultrapassado, né? De maneira atual, e agora todos os metaleiros vão cair aqui na caixinha de comentários, vão cair de pau em cima de mim, mas o rock como um instrumento que fala com a juventude hoje já perdeu relevância, né? E eu fico me perguntando como é que a gente se localiza nesse debate hoje, sabe? Quais são as raízes culturais do nosso povo hoje, do povo latino-americano, do povo brasileiro. A gente vê também muito conservadorismo travestido de uma pretensa vontade de proteger a música tradicional contra, sei lá o que o pessoal fala, o funk, o reggaeton, mais na América Latina, né? Mas que, na verdade, esses pensamentos escondem umas ideias aí preconceituosas, racistas, né, muitas vezes, sobre esses estilos. Eu não sei se é o melhor episódio para a gente discutir isso, mas essa citação que a Dani fez do Jara me fez pensar um pouco sobre isso, sobre como a gente se localiza nesse debate hoje, porque olhando para trás, às vezes fica fácil a gente ver essa dicotomia que existia dos anos 60 e 70 entre, por exemplo, no Brasil, o samba e o iê, né, e a Jovem Guarda, o rock, ou na América Latina, a nova canção e o rock, mas hoje ele é um debate que eu acho que ele precisa ser feito, é necessário, é urgente, mas ele também é bem mais cheio de arestas, cheio de cantos. Muito complexo, Lucas, e até tratando, enquanto você falava, eu pensei no caso do Ali Primeira, que é um cantautor que a gente chegou a fazer um episódio sobre, que no caso dele, especificamente no contexto da Venezuela, a salsa representava esse estilo alienado, né? Não era o rock and roll, era a salsa. E o Ali Primeira tinha muito medo de compor, né, fazer uma música em salsa, porque aquele era o estilo do imperialista, era o estilo de Miami. Mas, ao mesmo tempo, a gente, ao longo dos episódios, foi vendo que muitos artistas se utilizaram de formas com outros conteúdos, né? Por exemplo, não é um instrumento que necessariamente diz da mensagem política.
Não é o fato de você ter uma guitarra elétrica que faz com que você seja pró-Estados Unidos, né? Isso acho que ficou muito claro. A gente até no episódio que a gente fez sobre a Palestina falou sobre o El Bahrein, que tocavam com instrumentos ocidentais, baixo, bateria e guitarra, e pró-causa palestina, mas eram super mal vistos por setores mais conservadores ali, que pensavam que não, você deve tocar com o oud, você deve tocar com instrumentos próprios ali da música árabe. Não é um instrumento que, ao meu ver, né, isso eu estou dizendo do meu ponto pessoal, ao meu ver, não é o instrumento ou a forma que a música se apresenta que necessariamente dá o conteúdo ideológico dela. Não, total. Mas isso hoje, eu tô meio de acordo contigo, mas isso hoje, na visão que a gente tem hoje, porque em determinado momento histórico, isso significou muita coisa. A gente vai fazer um episódio sobre Bob Dylan aqui, eu tô tentando convencer o pessoal aqui a gente falar do Bob Dylan, mas, por exemplo, o Dylan foi um cara que sofreu quando ele deixou o violão e passou para guitarra elétrica, ele tomou paulada na época porque significava alguma coisa, né? A Tropicália também tomou porrada no Brasil de alguns outros cantores, do Vandré, por exemplo, porque aquilo significava alguma coisa. Hoje, com toda essa bagagem que a gente já teve, a gente consegue fazer isso que o Dorin tá falando. De, pô, o instrumento, né? Os meios não justificam os fins. Os fins, né? O conteúdo tá ali. Mas chegou a significar já. Mas meu ponto era justamente esse. Hoje, como é que a gente vê isso hoje? Primeiro, vamos fazer um episódio do Bob Dylan. Eu não estava sabendo dessa informação, brincadeira. Vamos sim. Então, falando disso, eu acho que a gente tem que ter uma dimensão histórica para falar disso. Igual o Lucas falou agora. Falar de que o oud não é importante, ou o 4 não vai fazer tanta diferença na música, a mensagem pode ser dada através da letra, mas usando instrumentos elétricos, a guitarra elétrica, o baixo elétrico, típicos do rock, né, americano e tudo mais, não mudariam. Eu acho que em determinadas épocas isso faz sim toda a diferença, porque enquanto a gente estava conversando aqui, eu me lembrei de uma anedota do Adoniran Barbosa, que ele até escreve uma música que chama Eu Já Fui Uma Brasa, né, que é justamente mostrando como as rádios se fecharam para o Adoniran e para o samba, quando o rock começa a ter uma adesão maior no Brasil. E acho que é um consenso de que existe imperialismo cultural, existiu imperialismo cultural, e eu ainda acredito que existe, ainda que hoje a gente possa falar que talvez não seja o rock o grande infiltrado aí nas culturas e tudo mais, mas eu acho que ele cumpriu um papel um pouco difícil para a gente, né? Então, muitos sambistas foram deixados de lado, tanto que tem uma cena que eu acho que é uma entrevista que a Elis Regina fez com a Adoniran, e eles estão passando na rua, assim, e aí tem um panfleto, um flyer, um anúncio de um show da Rita Lee. E aí ela fala assim, vamos entrar, Adoniran? E ele fala assim, não vou, porque eu não gosto de discoteca. E é uma mágoa que ele fala, eu não gosto de discoteca, porque é isso, esse ritmo, que depois nos anos 80 vem a música disco e tal, meio que soterraram, né, Eu não tô querendo aqui ser o tinhorão, falar, ai, não, porque tem que ficar o samba puro do morro e não pode nem ter a bossa nova, porque também corrompeu, sabe? Não é isso, mas eu acho que a gente tem que tentar ver as coisas meio que como elas são no tempo delas. E analisar o nosso tempo sempre é mais difícil, óbvio, porque com distanciamento histórico tudo fica mais fácil. Não muito mais fácil, mas fica mais fácil. Para hoje, eu diria que existe... Eu acho que a música popular está onde está o povo. Mas não aonde está o povo no sentido de que se toca na rádio e o povo escuta, é a música do povo, como, por exemplo, o sertanejo. Eu acho que a música popular está onde o povo está, onde o povo faz seu rap, faz seu funk, faz sua dança. Eu acho que está aí um pouco do que é cultura popular hoje. Não, enfim, a gente pode fazer um episódio estudando o inimigo, porque para mim o sertanejo, infelizmente, se tornou um inimigo, esse sertanejo patrocinado pelo agro, patrocinado, enfim, por tudo que há de pior no Brasil. Eu não acho que o povo escute isso porque quer, mas escuta porque é o que tem. E estão lançadas as bases aí, então, para o quê? Uma corruptela? Não, corruptela é muito feio. Para um subgênero do acorde, para uma nova temporada, que vai ser o Estudando o Inimigo. Nós vamos fazer episódios sobre... aí a Dani vai escolher, porque a Dani que é a melhor em apontar os inimigos aí, mas a gente vai fazer episódios, então, sobre o lado de lá da fronteira,
sobre músicas. Fazer episódio só falando mal de coisa. Crítica, disfarçado de crítica cultural frankfurtiana, a gente vai descer a lenha nos negócios ruins. Bora. Perfeito, não poderia ser melhor a definição. A gente vai passar 1h40 aqui descendo o sarrafo em quem a gente quiser. E vai ser pique Paulo Francis. Não ouvi e não gostei. Muito que bem, mas como a gente vem adiantando ao longo do episódio todo, o governo do Allende vai ter um desfecho trágico, extremamente trágico, em 1973, e uma das primeiras vítimas foi justamente o Victor Jara, nesse que seguramente é um dos crimes mais bárbaros e covardes da história mundial, no golpe de Estado do 11 de setembro, que hoje completa 50 anos, que atirou o país, de fato, em uma era completamente terrível para todos os chilenos e para o continente também, né? Pois é, Lucas, em 73, como você mencionou, esse governo do Salvador Allende, que foi eleito democraticamente, ele vai ser derrubado por uma das ditaduras mais longas, mais cruéis da América Latina. A junta militar, liderada pelo general Augusto Pinochet, vão dar um golpe de Estado com a ajuda, com o apoio dos Estados Unidos, o que faz o Chile mergulhar em décadas de torturas, desaparecimentos, exílios forçados, assassinatos políticos. Enfim, o país ele vai entrar num período tenebroso, como a gente falou bastante ali no episódio do Inti Illimani, que quem não ouviu deve ouvir, e que ele só vai ter fim em março de 90, depois da campanha do No, ou seja, o não, que rolou em 88 e colocou fim ao governo do Pinochet. Bom, o Jara era de cara visto como um inimigo por essa ditadura que foi instaurada. Isso por causa da participação ativa dele na eleição do Allende e da enorme popularidade dele entre a população. Tanto é que ele foi preso na manhã seguinte ao golpe. Ou seja, em 12 de setembro de 73 e 4 dias após a detenção, o corpo dele foi encontrado em Lo Espejo. A historiadora Silvia Sônia Simões, ela vai dizer que compreende a execução do Jara não como a de alguém que estava no lugar errado na hora errada, mas sim como a propiciadora de verificação do terror pelo exemplo, aos setores que apoiavam ou se identificavam com as propostas do governo da Unidade Popular. Ou seja, o Jara teria sido assassinado da forma como foi, como um exemplo para os militantes da Unidade Popular. Bom, se sua morte serviu como exemplo de até onde o governo estava disposto a ir para reprimir os chilenos identificados com a UP, para a militância de esquerda que começava a lutar contra a ditadura, o Victor Jara se tornou um exemplo de uma via alternativa. E não à toa, como a gente disse ali no episódio do Inti Illimani, as músicas do Jara não deixaram de fazer parte de todos os artistas chilenos ali da resistência durante a ditadura militar. Bom, a morte do Jara foi noticiada pela primeira vez em 21 de setembro de 73, e 5 dias após o seu corpo ser encontrado. Foi a única nota sobre a morte em toda a imprensa chilena. É um dado sintomático de escassez de documentos produzidos na época a respeito do que aconteceu. A notícia saiu no jornal La Segunda de Santiago, que descreveu o falecimento em uma nota de 6 linhas, publicada na última página. Por censura ou talvez colaboracionismo, não sabemos, o texto não indicava as razões do óbito. Dizia assim, abre aspas, morreu o folclorista Victor Jara. Seus restos mortais foram enterrados no cemitério geral na última quarta-feira. Acompanharam o cortejo seus familiares e seus amigos íntimos, de forma muito reservada. O artista deixa uma filha de 6 anos. Além de não informar a causa-mortes, a nota equivocava-se quanto à data do enterro. Quarta-feira, dia 19, em vez do dia 18, quando de fato ocorreu o enterro. Ela não mencionava o caráter quase clandestino do serviço fúnebre, assistido somente pela viúva do cantor e 2 amigos, e errava a idade da filha Amanda. Bom, um monte de trabalhos, jornalistas procurou investigar os dias finais do folclorista executado pela ditadura. O jornalista Camilo Taufik,
é o autor da investigação pioneira sobre a morte do Hara, apresentando o caso em uma obra publicada no exílio, na qual se dedicava a reunir relatos da repressão nos primeiros meses de Pinochet no poder. O jornalista Taufik, ele deu preferência aos depoimentos que considerou mais verossímeis, de acordo com os quais o Hara não tivera as mãos cortadas, tampouco cantava no momento de sua morte. Nessa versão, Hara teria tido seus dedos cortados e foi obrigado a cantar. Desafiador, mesmo sendo torturado, Hara cantou "Venceremos", que era um hino da Unidade Popular, e seu canto foi interrompido por uma rajada de metralhadora. Desacreditada por esse jornalista, essa versão ganharia o mundo nos anos seguintes. O texto responsável por difundir essa narrativa, enfatizando as mãos cortadas e a cantoria de Venceremos, é atribuído ao escritor chileno Miguel Cabezas. Essa versão foi reproduzida em diferentes coletâneas estrangeiras. A crônica em questão foi publicada pelo português Letrinha em 74 e redobrou sua capacidade de circulação um ano depois, ao ganhar uma versão em inglês na compilação de textos sobre o golpe chileno, que foi organizada nos Estados Unidos por Lowenfels, em 75. Bom, a partir da década de 80, diversas testemunhas negaram veementemente esses acontecimentos. Alonso, em 84, em reportagem publicada pela revista La Bicicleta, traz o primeiro depoimento, negando que Victor Hara teria cantado. Mais tarde, o jornalista russo Kochev, em 1990, baseando-se em entrevistas e trocas de correspondências com ex-companheiros de cárcere de Hara, também não endossou essas suposições popularizadas pelo livro de Cabezas. Ainda assim, essa versão segundo a qual Victor Hara teria tido as mãos cortadas e sido assassinado enquanto cantava, ainda permanece aí como uma mitologia muito forte no imaginário do golpe chileno. Agora, a esposa do Hara, a Joan Hara, vai ser fundamental também para a preservação da memória dele e também vai acabar tendo uma incidência aí em todas essas versões, né, sobre a morte do cantor, sobre como ele foi assassinado, né? Pois é, a Joan Hara tem um papel fundamental para a memória do Victor Hara, né? Bem, é da Joan a tentativa de criar uma narrativa mais fidedigna sobre os momentos finais do Hara, né? Foi justamente nos suspiros finais ali da ditadura do Pinochet. Nessa época, a Joan se dedicou a entrevistar testemunhas que estavam junto com o Hara no cárcere e velhos amigos do casal para escrever uma biografia na qual também buscou contemplar o que teria acontecido no estádio do Chile. O livro da Joan, Victor Hara, Um Canto no Truncado, acabou estabelecendo uma espécie de narrativa oficial do que teria ocorrido com o Hara e tornou-se assim a versão mais conhecida e aceita, né? Nele, a Joan desmentia que o Hara tivesse tido as mãos cortadas, uma vez que ela própria viu o cadáver do marido, né? Apesar de várias reedições, o livro da Joan nunca chegou a ter seu texto atualizado pelas descobertas feitas após a publicação original em 1983. Esse livro ele foi escrito em Londres, no começo dos anos 80, e acabou sendo não só uma biografia do Hara, mas uma autobiografia da própria Joan, né? A Joan, ela foi embora do Chile com as suas duas filhas, a Manuela e a Amanda. A Manuela do primeiro casamento dela com um dançarino chileno, e a Amanda, que era fruto do casamento dela com o Hara, em outubro de 73. E desde então, ela passou a viajar ao Chile a partir de 80 para entrevistar as pessoas para a biografia, pessoas que conheceram o Victor Hara ainda criança, inclusive, né? Numa entrevista que ela deu ao El País durante o lançamento do livro, ela disse: "Não tive problemas para voltar porque tenho passaporte britânico e entrava como turista. Lá tenho amigos, os que ainda sobraram. Eu sempre soube que tinha que fazer algo e em um determinado momento soube que tinha que escrever. Contar como era o homem que eu conheci, sem esquecer os feitos culturais e sociais que ele promoveu." As investigações realizadas desde então sempre se deparavam com a ausência de material documental sobre o que aconteceu no estádio do Chile. Estádio que foi utilizado em 2 períodos distintos. Nessa primeira semana após o golpe, quando ocorreu o assassinato do Victor Hara, não havia a presença de observadores internacionais no país, sendo, claro, esse o período da repressão mais sangrento da ditadura. E num segundo momento, no qual o ginásio voltou a ser usado como prisão a partir de novembro de 73.
É desse primeiro momento que datam as maiores atrocidades em que os documentos são mais escassos. Bom, esse livro da Joan é muito sentimental, mas muito necessário para entender não só a história do Jara, mas a história de um momento histórico do Chile, a história do amor entre a Joan e o Victor Jara, e a história de uma estrangeira no Chile, né, que se viu às voltas com uma revolução e de repente se viu diante de uma perseguição e da viuvez e da instauração de uma ditadura. Enfim, vale muito a leitura do livro da Joan. É interessante a gente gravar esse episódio justo agora, né? Porque justo agora rolou uma atualização nas investigações sobre a morte do Jara, que sim, querido ouvinte, por mais absurdo que possa ser e parecer, ainda não foi solucionada e ainda não havia ninguém pagando pena por isso. No último dia 29 de agosto, há mais ou menos 15 dias, a polícia chilena estava indo cumprir uma ordem de prisão na casa de um general aposentado no Chile. Quando chegou lá, o ex-militar foi encontrado morto e as evidências indicam que ele teria tirado a própria vida. E qual que era o motivo do mandado de prisão? O general Hernán Chacón, de 85 anos de idade, era um dos 7 ex-militares que foram condenados um dia antes, no dia 28 de agosto, pela morte do Victor Jara. Enfim, como a Dani sempre fala aqui, né, da importância de dar os nomes dos envolvidos, os outros 6 militares que, esses sim, vão para a prisão são Rolando Melo, Raul Jofré, Edwin Dimiter, Nelson Hassi, Ernesto Betke e Juan Jara. Eles foram considerados culpados pela Suprema Corte chilena pelo sequestro e assassinato do cantor, e as penas vão de 8 a 25 anos de prisão, que é a pena máxima pelas leis chilenas. O que não significa muito, porque eles todos estão bem velhos já, né, aí com mais de 80 anos, mas mesmo assim que passem cada um dos dias que lhes restam atrás das grades. Lembrando que eles já haviam sido condenados em 2018, mas como tinham recorrido, eles estavam aguardando em liberdade. A decisão de agora, do dia 29, foi sobre esse recurso, portanto agora não tem mais choro nem vela, acabou, eles vão para a cadeia. Mas o caso ainda não está completamente encerrado, né? Ainda falta a extradição e prisão do ex-tenente Pedro Barrientos, que mora atualmente nos Estados Unidos, um país que concedeu a ele, vejam só, cidadania. O ex-militar é considerado o autor material do assassinato do Jara, mas a prisão dependeria aí de uma extradição dele para o Chile, e o fato justamente dele ter cidadania norte-americana atrapalha muito o processo. Enfim, eu acho que seria interessante a gente debater um pouco essas investigações também, né, como é que elas caminharam ao longo dos anos de ditadura e pós-ditadura, né? Porque é um processo que, vejam só, está dando reflexos até hoje, até a semana passada. Pois é, muita coisa acontecendo ainda em relação a essas investigações, mas vamos voltar um pouquinho ali o que foi aquele 11 de setembro de 73, aquela data maldita, né, onde a ditadura instaurada do Pinochet ordenou que todos os trabalhadores chilenos fossem aos locais de trabalho e que ali esperassem. Foi infelizmente o que o Victor Jara fez, né? Ele foi até a Universidade do Chile e acabou na manhã seguinte, em 12 de setembro, sendo preso. O músico Victor Jara, ele foi preso junto a cerca de outros 5 mil alunos, professores universitários e outros simpatizantes da esquerda em um complexo esportivo que hoje leva o seu nome, ou seja, se chama Estádio Victor Jara. Ele foi levado junto com outros milhares ao estádio que na época chamava Estádio Chile, tinha virado uma espécie ali de campo de concentração. O corpo do Victor Jara, mutilado, cravejado de balas, ele foi encontrado no dia 16, em um terreno baldio próximo ao cemitério metropolitano de Santiago. Os relatos sobre o que aconteceu nesses 5 dias ainda não são unânimes. Com o avanço das investigações judiciais, entraram em cena também os depoimentos dos antigos capatazes, verdugos, embora os oficiais militares sempre tenham guardado silêncio. Os antigos soldados rasos, quando intimados pela justiça a se manifestarem, passaram a preencher os vazios dessas narrativas existentes com relatos sobre outros momentos e outros espaços da prisão. Raquel Cuevas foi a primeira a descrever, com base nesses testemunhos, que trouxeram à luz os acontecimentos de um local de onde nenhum prisioneiro saiu com vida, o vestiário.
onde, longe dos olhos de outros detidos, Victor Hara teria sido executado. Durante a pesquisa de campo dos historiadores Viviane Borelli e Maurício Marques Brum, que foi realizada entre julho e setembro de 2012, eles tiveram ali acesso aos acervos da Fundação Victor Hara e puderam levantar cerca de 40 relatos orais transcritos sobre os episódios da vida e dos momentos finais do Victor Hara. Bom, boa parte desse material corresponde a entrevistas realizadas por Joan Hara no início dos anos 80, quando ela tinha retornado ao Chile clandestinamente para coletar material e escrever biografia do Victor Hara. Mas, segundo os dois historiadores, muitos detalhes contidos nesses documentos não foram aproveitados pela Joan, que preferiu valorizar memórias pessoais do cantor. Então, grande parte daqueles relatos permanece inédito e seus detalhes são poucos conhecidos ainda hoje. Entre os documentos inéditos que se destacam está o Testemunho dos, concedido por um funcionário do Necrotério de Santiago, que foi responsável por reconhecer o corpo de Hara e evitar que o cantor se tornasse um desaparecido político, já que ele decidiu procurar o endereço de Joan e informá-la do falecimento antes que o corpo fosse levado a uma vala comum. Entre os documentos, há uma entrevista feita pela Joan, mas que não foi utilizada no livro, que fala que os moradores da comuna onde o corpo foi encontrado, que uma das formas para ter certeza se o corpo desfigurado era mesmo do Victor Hara foi apertar os seus dedos, ali à procura daqueles calos típicos de quem está habituado a tocar violão. Quanto aos testemunhos ouvidos sobre os acontecimentos do interior do estádio do Chile, o destaque é para a ausência, ou seja, nenhum dos relatos endossava que Hara chegou a cantar no ginásio, muito menos que foi morto enquanto fazia isso. Alguns, no entanto, admitem que o folclorista tocou alguns de seus temas mais conhecidos durante o período em que os futuros presos ficaram confinados na UTE antes de serem levados ao estádio do Chile. Os relatos dos soldados foram responsáveis pela alteração de pelo menos um aspecto das narrativas sobre o assassinato do Victor Hara. De acordo com eles, os 40 orifícios de bala identificados pela autópsia no corpo do Victor Hara não foram a verdadeira causa da morte. Segundo eles, esses tiros vieram depois para mascarar um sádico jogo de roleta russa feita pelos oficiais com uma pistola encostada na cabeça do Victor Hara dentro dos vestiários do estádio do Chile. Bom, o passado ele é continuamente reescrito, reinterpretado e a gente se depara com novas questões e novas descobertas, né? São diversas as construções simbólicas dos atos do Victor Hara antes de ser assassinado. Vai ter autores que defendem que essas construções não correspondem à realidade, tendo em vista as entrevistas com os prisioneiros que estavam lá com Hara no estádio do Chile, porque nenhuma fonte confirmou que o cantor teve as suas mãos ou dedos cortados, né? Um ponto que hoje é pacífico, desde que a Joan Hara negou isso no seu livro, mas que acabou sendo repetido ao longo da história. Outro ponto desmentido foi a de que o Victor cantou durante essa detenção no estádio do Chile. Segundo testemunhas, ele chegou a cantar as músicas dele durante a espera na universidade, mas não depois da detenção. E eu lembrei, falando disso tudo, de uma aula que eu tive numa matéria do mestrado sobre biografia histórica com o professor Luigi Biondi. Ele convidou um pesquisador italiano que era biógrafo do Palmiro Togliatti para dar uma palestra para a turma, que era o Gianluca Fiocchio. E ele levantou uma discussão a partir de uma anedota que eu pensei em trazer para o episódio de hoje, que eu acho que dá uma reflexão boa. Ele falou, né, o Gianluca Fiocchio, de um militante comunista que afirmava de pé junto que tinha estado numa manifestação em Turim, na Itália, e que nessa manifestação ele tinha ouvido o discurso do Gramsci. Só que o pesquisador que tinha colhido esse relato sabia que no ano que tinha rolado essa manifestação, que o metalúrgico falou que viu o Gramsci em Turim, o Gramsci estava preso. Ou seja, aquela história não era factível. Aí a gente pode pensar, puxa, é um testemunho sem validade, né? Uma memória falsa, uma memória inventada. E aí que ele diz que o depoimento dele continua válido, que a gente tinha como historiador que entender a fonte tal qual ela se apresentava, né? Não no campo do fato, naquele caso, mas no campo do desejo.
do desejo daquele homem de ter ouvido o Gramsci falar em um momento crucial ali nas greves em Turim. No caso do Hara, eu fiquei pensando o quanto as pessoas que testemunharam que ele cantou queriam que de fato isso tivesse acontecido, que ele tivesse cantado. E que talvez de fato a música do Hara tenha acompanhado aquelas pessoas, pelo menos mentalmente, detidas ali no estádio do Chile. Enfim, eu fiquei pensando nessas questões, mas no fim também o Victor Hara continua cantando, né? Enquanto os abutres que mataram ele estão aí se suicidando, encarando finalmente, ainda que muito tarde, a justiça. Mas eu acho que é justamente isso, Dani, e eu acho que às vezes essa mitologia popular, às vezes a gente acaba entrando um pouco em detalhes sórdidos, assim, sabe? A gente quer que seja... A história real já é muito brutal, e às vezes eu acho que certos detalhes são acrescentados, assim, que são desnecessários, sabe? Por exemplo, o pessoal fala, amputaram as mãos, cortaram a língua, e enfim... E são coisas que a gente nunca vai ter acesso a elas, mesmo porque ele estava dentro de um campo de concentração, né? O estágio do Chile, ele era um campo de concentração e a gente talvez nunca vá saber o que realmente aconteceu ali com Victor Hara. Fato é, ele foi preso e torturado e morto. Se ele cantou ou não cantou, eu acho que isso são espécies de anedotas, assim, de resistência, que eu acho que podem ter animado por muito tempo uma certa militância no Chile. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente meio que se vê obrigado a mergulhar em detalhes. Porque também a gente precisa dizer sobre o que é a atrocidade que eles cometeram. Porque às vezes a gente fala assim, tudo bem, não vamos entrar em detalhes tão... Claro, já é um ponto pacificado hoje, de que ele não teve as mãos ou os dedos amputados, que ele não teve a língua cortada, nem nada do tipo. E também é um ponto um pouco pacífico de que ele não desafiou e cantou, venceremos, né? Tudo isso faz parte de um imaginário, de uma vontade, ou de uma tentativa de falar assim, olha o quão cruel foi isso. Porque também eu acho que tem essa vontade de falar assim, não foi bolinho, não é que já não é pouca coisa, botaram no paredão e fuzilaram. Não, torturaram. E aí eu acho que é uma tentativa de chamar a atenção, de falar assim, cara, arrancaram a mão dele enquanto ele cantava. Eu sei que para os familiares, para Joan, isso pode ser muito cruel. Ela viu o corpo tinha as mãos, enfim. E entre outras coisas, também tem uma história de que alguém da população que o corpo foi encontrado retirou a aliança do Hara e guardou para um dia entregar para Joan Hara e tudo mais. E aí perguntaram para ela se isso de fato aconteceu e ela disse que não, que inclusive a aliança que o cara descrevia não era a aliança que o Hara usava. Tem muita mitologia envolvida, mas também eu sinto que é necessário, às vezes, dizer as coisas como as coisas são, mesmo que elas sejam pesadas, doloridas e às vezes mórbidas e tudo mais, porque foi um governo mórbido, que fez coisas mórbidas, e é preciso dizer o que o Pinochet e os enviados do Pinochet fizeram, né? Então, também eu entendo um pouco a existência dessas narrativas e é mais ainda a vontade de que ele tivesse cantado, sabe? E tem também os negócios de 5 mil guitarras pelo Victor Hara, né? 1.000 guitarras pelo Victor Hara, que eles fazem sempre no Chile. Vai ter no Brasil esse ano também, não sei se vocês viram. Acho que é a primeira vez que vai rolar no Brasil. Estão organizando lá umas associações de esquerda e tal. Deixa eu só dar 2 centavos sobre essa questão das mãos e dessa parada meio mórbida, né? Porque a direita latino-americana, ela é mórbida. Vamos lembrar o que fizeram com o corpo da Evita na Argentina. Logo que derrubam Perón, o corpo da Evita some, fica anos desaparecido, e quando o Perón no exílio em Madrid recebe o corpo da Evita, depois que acham e tudo, o corpo da Evita está mutilado. Muito provavelmente ele foi objeto de, eu não sei nem como falar isso, necrofilia, né? Ele tinha uma falange de um dedo faltando, pedaços de pele arrancados, e como se não bastasse, quando o Perón morre em 74, enfim, Perón morre, vem o governo da Isabelita, ela toma o golpe e durante a ditadura, a terceira ali da segunda metade do século XX, profanam o túmulo do Perón e roubam as mãos do Perón. E as mãos do Perón ficaram desaparecidas durante anos. Então é muito possível, embora a gente saiba que não aconteceu, mas não me surpreenderia se tivesse acontecido, porque é muito possível. É muito possível. Essa gente é capaz de coisas assim assombrosas.
O Che também foi objeto, depois de morto, ele foi um objeto de uma exploração muito grande da direita, através de fotografias, né? Porque eles queriam ver ele derrotado enquanto cadáver e etc. Mas muito que bem, estamos chegando ao final de mais um episódio do Acorde. Esse foi verdadeiramente histórico com H maiúsculo, se me permite, Dani, os historiadores, foi histórico com H maiúsculo. Eu fico de verdade, gente, muito honrado de ter feito esse episódio com vocês. De longe foi um dos mais especiais da nossa trajetória até aqui. A gente está avisando o pessoal que no episódio 10 vai ter algo especial preparado. Não sei se vai superar esse episódio do Victor Hara pelo tamanho e importância do Hara. Mas enfim, aguardem, porque no 10º vai ter episódio de efeméride aí, aniversário. A gente vai preparar algo bem legal para vocês. Mas agora tá na hora de brincar, de jogar. Nosso quadro Fim do Mundo, mais pedido e aguardado. E que você sabe, a regra é clara, a gente tem que salvar uma canção do Victor Hara para esse mundo pós-apocalíptico. São 2 canções, né? Uma a gente salva para o nosso Fim do Mundo pessoal e outra a gente salva em consenso aqui, em conjunto, esse é o desafio, para a humanidade. E eu e o Dani Dorim vamos salvar uma e depois a gente vai escolher uma geral. Quem começa? Por favor, hoje só tem música boa, vai, gente, não tem como errar. A música que eu salvaria como a minha própria música particular, para eu curtir o Fim do Mundo particularmente, seria Abre La Ventana. Acho essa música lindíssima. Eu piro nessa música, eu choro ouvindo essa música e eu ouvirei essa música até o fim dos tempos. Então, para mim, Abre La Ventana de Victor Hara seria a música que eu ouviria até o fim dos tempos. Sensacional, sensacional, maravilhoso. Como eu falei, não tem como errar. A gente nunca vai pisar fora da linha aqui, porque é isso. Pode salvar um disco, pode salvar a discografia inteira. Vou lá. A minha escolha é muito pessoal mesmo. É uma música muito conhecida, talvez a mais conhecida do Hara, que chegou a competir com Don't Let Me Down, dos Beatles, nos rankings nacionais do Chile. Mas eu salvo porque ela me toca de uma maneira muito especial. Eu vou escolher Te Recuerdo Amanda. Ela não foi a primeira música que eu ouvi do Hara, mas ela foi a primeira música das muitas que viriam depois, porque eu disse eu salvaria a discografia do Hara inteira, que me fizeram chorar copiosamente ouvindo uma canção. Bom, ela tá lá no álbum Pongo em Tus Manos Abiertas, Coloco em Suas Mãos Abertas, de 69. Te Recuerdo Amanda foi descrita pelo Victor Hara como uma canção que fala do amor de dois trabalhadores de agora, de qualquer fábrica, em qualquer cidade e em qualquer lugar do nosso continente. Mas ela não é só uma canção de amor, né? Ela é uma canção que fala das precárias condições vividas pelos trabalhadores na fábrica. Na música ele fala, né, que eles têm 5 minutos para se encontrar, mas que nesses 5 minutos a vida é eterna. É uma canção, assim, acho que é uma das melhores canções do mundo. Pô, mas você acabou de falar que é a melhor canção do mundo, você não vai deixar para a humanidade, Daniele? Que egoísmo é esse? Que egoísmo é esse? Essa música tem que ser da humanidade, Dani. Pelo amor de Deus, por favor. Eu salvei ela porque, mesmo que ela vá ser salva depois para a humanidade, eu posso levantar pelo menos o nome de outra na proposta para a humanidade para indicar mais músicas do Victor Hara. É uma estratégia. A Dani veio para jogar, né? A Dani veio para jogar. Bom, então se agora o tema é jogo, meu voto hoje vai... Brincadeira. Eu vou salvar e vou aqui para as vias de fato. Eu vou salvar El Derecho de Vivir em Paz, do disco El Derecho de Vivir em Paz, porque a gente discutiu muito ela aqui sobre essa questão de usar o rock and roll para denunciar crimes contra a humanidade cometidos pelo país que inventou o rock and roll. Então, assim, e na boa, gente, essa música, o arranjo dela é maravilhoso, as guitarras elétricas são usadas, assim, na sua perfeição, é na medida, e a letra é maravilhosa, né? Tio Ho, nossa canção é fogo de puro amor. Tio Ho, Ho Chi Minh, líder da independência vietnamita. Escutem essa música, escutem esse disco, escutem todos os do Victor Hara, mas eu salvo essa música porque ela é uma das que mais mexe comigo, assim. Eu acho que é o Hara pra cima, denúncia, protesto, né, fazendo a denúncia contra a guerra do Vietnã, mas fazendo uma puta música legal, uma puta música, sabe, maravilhosa.
Só porque tem guitarra elétrica. Brincadeira. Sabe, eu queria fazer um momento enciclopédia acorde. É a segunda vez, eu gosto dessas coisas. É a segunda vez que alguém salva uma música sobre Tio Ho Chi Minh. O Dorin salvou no episódio do Ali Primeira e agora o Lu salvou no episódio do Victor Hara. O acorde sudoeste asiático tá a caminho. Virá que eu vi. Um acorde vietnamita por aí. Quem sabe? Mas e aí, Dorinha? A Dani apertou a gente se abraçar. Porque eu ia sugerir Ter Recuerdo Amanda pra música da humanidade, cara. Porque, pô, essa música, gente, na moral, essa música é a música de todos os tempos do Hara. Ele consegue condensar ali todos os problemas da classe trabalhadora numa história de amor. Puta merda, isso aí tem que ser muito poeta, mas muito poeta pra fazer um negócio desse. Detalhe que a gente esqueceu de falar disso, que Ter Recuerdo Amanda conta a história da Amanda e do Manuel, que se encontram e tudo mais, né, nos intervalos que a fábrica dá. E Amanda e Manuel é o nome dos pais do Hara, né? Só para lembrar desse easter egg na música. Eu não sabia disso. Mas sabe o quê? Eu vou dizer minha canção para o fim do mundo. Se o mundo acabasse, não se o mundo acabasse, né? Quando o mundo acabar. Não é mais uma questão se, e sim uma questão quando, né? Se eu puder dar um recado aos nossos ouvintes, não se reproduzam, né? Pois não haverá futuro. Mas é o meu lado punk, falando mais alto. Enfim, se eu puder deixar uma música para o futuro, seria El Derecho de Vivir em Paz. E é incrível como ele faz uma música para o Vietnã e acaba se tornando uma música para a América Latina inteira, né? Se torna uma música sobre soberania. E virou uma soberania. frase universal também, né, Dorin? É uma frase universal, cara. Você pode usar isso para qualquer contexto de opressão, resistência, né? Porque é exatamente o que você falou, é o direito de viver em paz. Agora temos um problema, porque o pepino está arranjado e o rolo está enrolado. Armou-se um verdadeiro bululu aqui nesse podcast. Eu concordo com o Dorin, porque afinal de contas eu salvei essa canção para mim. Mas eu ainda acho que Ter Recuerdo Amanda é algo mais... como é que eu vou dizer isso? Pensando em critério, questão de critérios, por exemplo, quando foi o episódio da Belita, a gente salvou Caminho do Mato, que é algo em critérios de universalidade, de que falam para diversos públicos. Eu acho que Ter Recuerdo Amanda é a canção que consegue chegar nesse core, sabe? Nesse panteão de canções universais. Embora eu concorde com o Dorin que esse refrão, o direito de viver em paz, é um refrão universal, mas ainda a música trata ali da temática Vietnã, né? Você tem que saber ali quem é esse tio Ho e o que os campos de arroz tem a ver com napalm, né? Tem um universo próprio, né? Ter Recuerdo Amanda é uma história de amor que pode acontecer com qualquer um. E sempre tem um casal trabalhador se encontrando nas brechas do capitalismo, né? Então eu acho ela realmente uma música linda, universal. Olha, eu amo O Direito de Viver em Paz, mas eu vou em Ter Recuerdo Amanda, mas queria citar aquelas menção honrosa, porque também gostaria muito de indicar Manifesto, que é uma puta música do Victor Hara, que é uma música, de fato, um manifesto da canção nova, da canção protesto, que fala da Violeta. Então também eu gostaria de fazer uma menção honrosa para você, querido ouvinte, ir atrás também dela. Vá atrás de tudo, mas enfim, se vocês quiserem só ouvir algumas, essa é uma música também maravilhosa. Mas eu vou com o Lucas e vou para Ter Recuerdo Amanda. Muito bem, então, escolhido, decidido, cola aí no seu álbum, super trunfo da canção protesto, Ter Recuerdo Amanda, essa canção que é maravilhosa. E você concorda com a gente, discorda da gente, deixa aí, lembrando que tem a enquete aí para você votar no Spotify, não deixa de votar, manda seu comentário, qual canção você salvaria, etc e tal, coisa e etc. É isso então, fechamos mais um episódio brilhante, grandioso, magnífico, espetacular, fantástico, inigualável do Acorde, o podcast das canções do povo.
Dani Telles, muitíssimo obrigado pela sua participação. Recados finais. Obrigado todo mundo e viva a Land, viva Victor Hara, e o 11 de setembro tem que ser lembrado pela gente para nunca mais a gente repetir. Lucas Dorim, nosso músico e psicólogo, sempre alerta, muitíssimo obrigado. Muito obrigado por vocês, por terem dado a oportunidade de eu estar aqui com vocês, pessoas tão maravilhosas, tão bonitas, tão cheirosas. E muito obrigado a você que acompanhou até o final esse episódio especialíssimo do Acorde. Segunda-feira que vem tem mais. E é isso, viva a gente, carajo, um grande abraço a todos e tchau. Como é que eu meti essa? E agora a gente acabou de cair em todas as plataformas. Mas eu ainda tô pensando assim, gente, não vai sobrar um tempinho pra gente falar mal do governo do Boric?